Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Amados, diletos irmãos, hoje eu não estarei falando sobre o Sermão da Montanha. Eu senti a necessidade de falar sobre fé. Então, para falar sobre fé, eu usarei texto que está em Hebreus 10, 22, 10, 38. E o livro da fé, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o 3 e o versículo 6. Está escrito assim: Cheguemos-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O capítulo 11, versículo 1 e até o 3 está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muito bem, amados, diletos irmãos. Então, com base nesses versículos que eu li, eu gostaria de falar um pouco sobre fé. A fé, amados, sempre foi a marca de um discipulado de Jesus. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crentes. Hoje nós somos conhecidos muitas vezes como cristão, como evangélico. Poucas pessoas se apresentam como sendo crente. Quando as pessoas perguntam, você é crente? Geralmente dizemos, somos evangélicos, somos cristãos. Mas a marca registrada da fé é ser crente, crente em Jesus. O próprio Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a fé significa uma total dependência de Deus. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e estava numa independência, que significa incredulidade, onde ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, só não fazia a vontade de Deus. Então, ficar na independência de Deus é negar a fé. Quando você diz que não precisa de Deus, quando você começa a acusar a Deus da sua vida infortuna, quando você começa a questionar as coisas que Deus tem te dado, então você entra numa condição de incredulidade, ou seja, numa condição de independência. Você diz para Deus, não quero nada contigo. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta
ensina a fé. A fé é a forma pela qual nós somos restaurados a um relacionamento com Deus, onde passamos a depender de Deus, onde falamos para Deus: nós cremos em Ti, nós dependemos de Ti, nós necessitamos da Tua presença. Sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Sem Ti, Senhor, nada posso realizar. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, tudo que eu tenho, tudo que eu almejo está em Tua presença. Este é a maneira de nós aproximamos de Deus. Esta dependência de Deus é chamada de fé. A fé leva além nossas dos nossos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfatos e tatos. A fé libera nossa capacidade que é limitada. Passamos a viver uma vida totalmente pela fé. Você passa da, da vida de incapacidade para uma vida capacitada por Deus. Este é o caminho da fé, para a qual todos nós somos chamados, onde tudo é tudo que é impossível se torna possível mediante a fé. Então, o que é a fé? A fé é a ação de obediência em resposta ao que Deus falou. A verdadeira fé, ela nos aproxima de Deus. A verdadeira fé é expressa em obediência, em ação, em resposta ao nosso ouvir a palavra de Deus. Então, sabemos que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e ela é a prova daquilo que nós não vemos. Agora, a fé, estamos certos de que esperamos aquilo que nós não vimos, acerca daquilo que não conseguimos ver. A fé significa termos confiança ou certeza na pessoa de Deus, na sua palavra, nessa palavra que Ele deu a cada um de nós. Ter fé em Deus envolve uma troca da nossa autoconfiança pela confiança que passamos a ter em Deus. Deixamos de ter a autoconfiança para confiarmos inteiramente em Deus. Paramos de confiar em nós mesmos e confiamos no Senhor. Abandonamos a dependência de nossa fontes limitada de conhecimento e passamos a receber da sua fonte ilimitada. Quando existem muitos livros de autoajuda que diz: acredite na sua capacidade, acredite que você pode tudo, acredita que você vai fazer tudo, você é capaz de fazer tudo, para viver uma vida abundante, mas você não precisa da fé. Isso é uma mensagem errada. É uma mensagem de livros de autoajuda que leva a você a se tornar incrédulo. Então, a fé significa termos confiança e certeza em Deus. A minha mensagem e a minha pregação
ela deve estar baseada na palavra de Deus, não na minha sabedoria, não no meu entendimento. Com eu devo acreditar na demonstração do poder do Espírito, a fim de que a fé venha a basear-se não na minha sabedoria, mas sim no poder de Deus. Então, no entanto, nós devemos falar realmente uma mensagem de sabedoria, mas uma sabedoria não humana, mas não a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo, ele é uma sabedoria corruptiva. A sabedoria deste mundo, ela vem carregado de iniquidade. Então, a sabedoria que devemos falar é aquela sabedoria oriunda de Deus, aquela sabedoria secreta de Deus, uma sabedoria que tem estado oculto e que Deus ele destinou para a nossa glória antes que o tempo fosse criado. É isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 até 7. Então, essa é a maneira de termos fé. Todo conhecimento que vem ao homem natural vem através dos cinco sentidos, que é a visão, audição, paladar, olfato e tato. Este é o conhecimento limitado, descrito como sabedoria humana. Agora, o conhecimento de Deus, o conhecimento vem através de revelação. Esse conhecimento não se baseia nos cinco sentidos, nem no raciocínio natural. Ela vem de uma fonte inesgotável, de uma fonte é, eterna. A, a verdadeira palavra de Deus é recebida através do espírito do homem e é descrito como a sabedoria de Deus. Então, vivemos pela fé e não pela visão. Vivemos baseado naquilo que a palavra de Deus nos revela. A base para termos fé em Deus encontra-se é, na palavra de Deus. É necessário ouvirmos a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus prometeu, acreditar naquilo que Deus prometeu em a cada um de nós. Ele é fiel para cumprir em nós aquilo que ele tem prometido. Ele não pode mudar. Deus não pode mudar. Ele, quando ele promete algo, ele vai concretizar em nossa vida. Então, quando ele diz, eu sou o Senhor, não mudo, que está no livro de Malaquias 3, verso 6, ele está dizendo para você, olha, aquilo que eu prometi vai acontecer. Ele não pode falhar. Sei que, está escrito assim, sei que tu pode fazer todas as coisas. Nenhum plano teu pode ser impedido. Livro de Jó 42, verso 2. Então, ele não pode mentir, porque Deus é verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Porventura, ele fala e não age? Porventura, ele promete e não cumpre? É isso que está escrito no livro de Número 23, verso 19. Então Deus, ele só conhece a voz da fé. Deus, o Espírito de Deus só conhece aquilo que a fé traz aos nossos corações. Se você coloca a sua fé em um Deus grande e poderoso, você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas se você coloca a sua fé no ser humano ou na palavra de ser humano, então você não vai viver o sobrenatural de Deus. Tantos milagres que muitas vezes acontecem inesperadamente na vida das pessoas que já estão prestes, muitas vezes, desenganado pela medicina. Muitas vezes,
o médico dá sentença de morte, mas a pessoa coloca a fé em prática e é curado instantaneamente, isso é fé. A fé que remove montanha, a fé que traz à existência aquilo que não existe, a fé que realiza milagre, a fé que faz você viver o sobrenatural. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. E esse é a mensagem do pedacinho do maná dos céus de hoje. Que Deus vos abençoe, amado. Grande e poderoso Deus, te dou graça, Pai, por mais um momento de reflexão, por mais um momento do devocional, que tua graça, Pai, toque profundamente a nossa vida, que sejamos transformados, Pai, de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. A tua palavra diz que o justo viverá da fé, e se ele recusar ou se ele retroceder, a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer nele. Então, ensina-nos a vivermos esta fé genuína, esta fé gigantesca que nos leva a nos aproximarmos de Ti cada dia mais. A Tua palavra diz que ainda que nossa fé seja semelhante a um grão de mostarda, essa fé, ela é aprovada pelo Senhor. Então, é isso que pedimos, Pai. Uma fé, mesmo semelhante a um grão de mostarda, mas que seja gigante nossa fé, que se torna grande em poder e em graça em nossa vida. Eu te louvo, Pai, te glorifico. Estou prestes a sair do meu lar para ir para o meu trabalho. Peço tua proteção, Pai. Guarda-me na jornada do meu trabalho. Guarda o meu lar, minha família, minha esposa, Pai. Guarda as minhas filhas, Simone e Silene. Pai, te peço, em o nome do Senhor Jesus, seja o escudo das minhas netas, da Isabela, Gabriela e Helena, Pai. Guarda o lar da minha sogra. Guarda, Senhor, esse teu servo, essa tua serva, que ouve esta mensagem de hoje e que tomaram a decisão de viver uma vida genuinamente baseado na fé, se tornarem crente no Senhor, porque tudo é possível para aquele que crê. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.